Nós saudamos nossos amados irmãos com paz do Senhor e com muita alegria nós estamos trabalhando em um complemento da nossa escola dominical desse trimestre, que estuda o livro de Gênesis, e alguns assuntos que não foi possível constar na revista, nós estamos acrescentando e fazendo um adentro desse sistema. Então hoje nós vamos estudar a respeito do capítulo 38 de Gênesis, onde está a história de Judá e Tamar. Leiamos então capítulo 38, dos versos 1 ao verso 5. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, cujo nome era Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ele estava em Quezibe quando o teve. A família de Jacó passava por momentos de atritos familiares. Os irmãos de José o odiavam pelo tratamento diferenciado que seu pai Jacó lhe dispensava. Pensaram em desfazer-se dele mesmo, que para isso precisasse matá-lo. Engendraram a sua morte, mas por uma providência de Deus, Judá o livrou da morte. Venderam-no então a uma caravana de ismaelitas que passava por aquele lugar. Esse acontecimento agravou ainda mais a crise na família de Jacó. Rúben, o primogênito de Jacó, exercia a liderança entre seus irmãos. E ele tinha a intenção de devolver José a seu pai, mas seus irmãos o venderam aos ismaelitas na ausência de Rúben. O clima tenso entre aqueles 10 irmãos, os filhos de Jacó eram 12, mas José e Benjamim, os 2 filhos mais novos, estavam ausentes dos demais. Tornou a convivência pacífica impossível, a ponto de Judá sair do meio dos seus irmãos. Judá saiu de entre seus irmãos e foi para uma cidade de nome Adulão. Adulão era a antiga capital dos cananeus, os gigantes que ocuparam a parte sul de Canaã. Foi conquistada por Josué na tomada de Canaã. Josué capítulo 12, versículo 15. Na cidade de Adulão, ele ficou hospedado na casa de um homem chamado Ira. Parece que a casa desse Ira era uma hospedaria. E foi nessa hospedaria que Judá se abrigou. Judá era o 4º filho de Jacó com Leia. Gênesis capítulo 29, versículo 35. Judá significa louvor. E era plano de Deus que Judá estivesse na linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Deveria estar na linhagem do Senhor Jesus Cristo o filho primogênito de Jacó, Rúben, mas ele perdeu esse direito porque profanou o leito de seu pai, tendo relação sexual com uma das suas concubinas, Bila. Está no livro de Gênesis, capítulo 35, versículos 22, e do capítulo 49, versículos 3 e 4. O direito da primogenitura e, consequentemente, o predecessor do Messias seria Simeão, o 2º filho de Jacó, com Leia. E na impossibilidade de Simeão seria Levi, o 3º filho. Mas Simeão e Levi usaram de violência com os moradores de Siquém, obrigando Jacó a se mudar com toda a família para Betel. Gênesis 34,
versículos 25 a 31, e Gênesis capítulo 35, verso 1, e capítulo 49, versículos 5 a 7. Esse direito passou a Judá, o quarto filho de Jacó com Leia, Gênesis 49, 9 a 12. Judá, hospedado em casa de seu amigo Ira, o Adulamita, viu a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e a tomou por mulher e a possuiu. E Sua, mulher de Judá, concebeu e deu à luz ao seu filho primogênito, e chamou seu nome Er. Er significa vigia. Tornou a conceber e deu à luz um filho, e chamou seu nome Onã. Onã significa forte. Concebeu o terceiro filho, e deu-lhe o nome de Selá, significa elevação. Judá estava em Quezib quando nasceu seu filho Selá. Quezib e Tina eram pequenas cidades próximas de Adulão. Judá toma para Tamar para a mulher de seu filho primogênito. Os versículos 6 a 10, leiamos então. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Tamar, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Judá tomou uma mulher por nome Tamar para a esposa de Er, seu filho primogênito. Está escrito que Er era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Não está dito que tipo de maldade ele cometia, mas, pelo contexto, deduzimos que ele se recusava a dar filhos a Tamar. Se fosse esse mesmo mal que ele praticava, era de fato uma grande maldade. Era a cultura da época que toda mulher fazia questão de ser mãe, pois a mulher que não gerasse era discriminada na sociedade. Além do que, da descendência de Judá deveria vir o Messias de Israel. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Cumprindo a lei do liverato, palavra latina que significa cunhado, o irmão mais velho do morto deveria casar-se com a viúva de seu irmão, e o primeiro filho homem seria considerado filho do morto, para que não se apagasse o seu nome na sociedade. O irmão mais velho de Er era Onã, e Judá o fez cumprir a lei do levirato e suscitar semente a seu irmão. Onã, porém, era mau aos olhos do Senhor. No caso de Onã, temos informação do mal que ele praticava. Quando ele tinha relação com Tamar, ele praticava o coito interrompido, versículo 9, para não suscitar semente a seu irmão. Vemos aí um plano diabólico tentando impedir o cumprimento da vinda do Redentor da humanidade. Deus não se agradou da atitude de Onã. Considerou que era mal o que ele fazia, pelo que também o matou. Nota: esse texto não serve para provar que o planejamento familiar seja pecado. O pecado ou a maldade de Onã não foi o fato dele evitar a concepção de Tamar, mas sim a recusa de dar semente a seu irmão, agravando a exposição de opróbrio que ele submetia a Tamar. Um casal cristão deve ter filhos, pois a ordem de Deus ainda está em vigor. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Quando uma mulher casada se recusa a ter filhos,
por pura vaidade, temendo deformar o seu lindo corpinho, ela está cometendo pecado. Mas se um casal cristão decide ter um inteligente planejamento familiar, deve procurar um médico ginecologista, obter orientação qual o método mais indicado, e não há sequer um texto bíblico que possamos nos basear para dizer que este casal esteja cometendo qualquer pecado. Pois bem, voltemos à desolada viúva Tamar. Judá lhe fez promessas, versículos 11 e 12. Leiamos o texto sagrado. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. O sogro Judá consola sua nora Tamar. Tamar deveria estar muito frustrada, 2 maridos, nenhum filho. Talvez Judá lhe tenha dito: ainda há esperança, Tamar. Ainda tenho Selá, meu filho menor. Fica em casa de teu pai, proceda como uma viúva, até que Selá tenha idade suficiente para se casar, então você lhe será dada por mulher. De acordo com a Bíblia de Estudo Deik, Selá, o terceiro filho de Judá, já poderia ter idade suficiente para se casar. Mas o fato é que Judá temeu que ele pudesse também morrer como seus irmãos. O tempo se passou e ele não cumpriu sua promessa. Judá não cumpre sua promessa e cai numa cilada armada por sua nora Tamar. Versículos 13 a 18. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de si as vestes de sua viuvez, cobriu-se com véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada das 2 fontes, que estão no caminho de Tina, porque viu que Selá já era grande e ela não lhe era dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Porquanto eu não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor até que eu envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Tamar humildemente cumpria a determinação do sogro. Ficou viúva em casa de seu pai, aguardando o cumprimento da promessa. Certamente suas vizinhas e amigas sabiam do caso de Tamar. E sabiam também da promessa que ela tinha de ser dada como mulher a Selá, o terceiro filho de Judá, para o cumprimento da lei do levirato. Selá já era adulto, tinha idade suficiente para se casar, mas Judá, temendo que ele morresse como seus irmãos, não cumpriu sua promessa a Tamar. Não seria razoável que Judá, ao invés de ser infiel, não cumprindo o seu dever para com sua nora, desse instruções a seu filho Selá, dizendo-lhe: meu filho, tenha temor de Deus, veja o que aconteceu com teus 2 irmãos, não os imite, dá a Tamar, a tua mulher, a alegria de ser mãe.
mesmo que o primeiro filho, varão, que te nascer, não leve o teu nome em cumprimento da lei do levirato, mas de alguma maneira Deus te recompensará. Não, Judá não fez isso. Pelo contrário, pensando egoisticamente, deixou sua nora Tamar em estado de humilhação e abandono. Tamar, vendo a displicência do sogro Selá já era grande, ela não lhe fora dada por mulher, versículo 14, resolveu montar um esquema para enganar o sogro, fazendo-o cair numa cilada. A trama deu certo. Certamente ela conhecia bem o sogro e sabia que ele fatalmente cairia. Deram aviso a Tamar. O caso de Tamar parece que era bem conhecido na região. Alguém que se condoeu da situação de Tamar e deram-lhe aviso: teu sogro sobe a Tina a tosquear as suas ovelhas. Tina era uma cidade próxima a Adulão. Parece ser um lugar próprio para a criação de ovelhas. Tamar pôs em prática seu estratagema. Despiu-se dos trajes de sua viuvez, trajes de viuvez, talvez fossem vestes pretas para indicar luto e pesar pela morte do marido. Cobriu-se com véu e envolveu-se. Curioso, as prostitutas daquela época cobriam o rosto com véu e se vestiam. Diferente das prostitutas da atualidade, que se apresentam seminuas no público. Aliás, pelo vestuário atualmente fica muito difícil distinguir uma prostituta das demais mulheres. Causa-me admiração Judá não conhecer a voz da nora. Conversaram, acertaram o preço, forma de pagamento, e Judá não percebeu nada. Ele estava obcecado pelo desejo incontrolável daquele ato pecaminoso. Usando a linguagem atual, quanto você me paga para estar comigo? Perguntou-lhe Tamar. Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Este era o preço que ele lhe pagaria pelo prazer proporcionado. Está bem, eu aceito um cabrito como pagamento. Mas o cabrito não está aqui. Quem me garante que você honrará a sua promessa? Dá-me uma garantia, um penhor. O que você quer como garantia? Perguntou ele. O teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. Os homens ricos e importantes do Oriente usavam nesta época um cordão pendurado ao pescoço e um lenço com o seu nome. Esse lenço os identificava e era uma forma de autenticar documentos. E parece que a perca desse lenço poderia causar sérios prejuízos, pois poderia ser usado para falsificar documentos. Ele queria também o cajado que estava em sua mão. No cajado estava gravado o nome do seu dono. Muito esperto essa Tamar. Tamar, de posse das garantias exigidas, tudo aconteceu. E desse acontecimento Tamar concebeu. Fim da sessão de prazeres, Judá continuou seu caminho para Tina a tosquear suas ovelhas. Mostrou-se fiel em seu cumprimento, mas não parece que era tanto sua fidelidade que o levou a enviar o pagamento sem demora, e sim o resgate do penhor que estava em poder da suposta prostituta. Tamar também foi para sua casa, tirou as vestes de prostituta, vestiu-se de sua viuvez e deixou o tempo passar. Judá enviou o cabrito pela mão do seu amigo Ira,
o adulamita. Chegando ao lugar indicado, no caminho junto às duas fontes, Ira não encontrou ali nenhuma prostituta. Perguntou aos homens daquele lugar, onde estava a prostituta, que até há pouco estava no caminho junto às duas fontes? Aqui não esteve prostituta alguma, disseram aqueles homens. Ira, o adulamita, amigo de Judá, voltou com um cabrito e deu parte a Judá. Não a encontrei no lugar indicado. Perguntei por ela aos homens do lugar e eles me informaram que lá não estava prostituta alguma. Possivelmente, esse desaparecimento da prostituta causou séria preocupação a Judá. Meu lenço, meu selo, meu cajado. Começou a colher os frutos do seu pecado. O pecado sempre tem consequências trágicas. Parece que a consciência de Judá já começou a acusá-lo. Ele tentou abafar a voz da consciência. Bem, disse ele, eu cumpri o combinado, mandei o cabrito. Se ela não foi encontrada, nada posso fazer. Deixa ficar com o penhor. Não tinha outro jeito. Para que não caiamos em desprezo. Mas sabia ele que já estava seriamente comprometido. Passaram-se 3 meses. A gravidez apareceu. E alguém deu as novas a Judá. Tamar, tua nora, adulterou. E está grávida do adultério. Como é fácil acusar. E como tem acusadores. Deus nos guarde desse espírito de difamação. Pensemos bem. Tamar adulterou, disse o acusador. Adulterou. Viúva 2 vezes. O filho mais jovem de Judá, Selá, que por força de lei ela tinha direito de desposá-lo, esse direito lhe foi negado. E Judá ainda se achava no direito de condená-la. Um homem, quando está fora dos planos e direção de Deus, pratica injustiça contra o seu próximo e tudo lhe parece normal. Judá, ao ouvir a nova sobre a sua nora, não hesitou. Não pensou na misericórdia. Não reconheceu sua culpa, mas imediatamente ditou a sentença. Tirai-a para fora para que seja queimada. Quanta crueldade! A lei de Moisés, que punia com a morte as adúlteras, veio muitos anos depois. Parece que era cultura na época, o código de Hammurabi, ou Hammurabi. Tamar foi posta fora de casa e os carrascos já se preparavam para executar a sentença. Ela, de posse do penhor, mandou dizer ao seu sogro: reconhece de quem é este lenço, este selo e este cajado. O nome de Judá estava gravado no selo e no cajado. Não tinha como se desculpar. Judá foi obrigado a confessar sua culpa e a amarga, cruel sentença foi anulada. Os planos e os propósitos de Deus são tão profundos que a mente humana jamais poderá compreender. Com muita razão, dizia o apóstolo Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículos 33 e 34. Nascimento de Pérez a Judá.
Chegou o tempo que Tamar daria à luz. Havia gêmeos no seu ventre, 2 meninos, assim como Esaú e Jacó lutavam dentro do ventre de Rebeca para um sair na frente do outro. Os 2 filhos de Tamar lutavam também dentro do ventre da mãe, para um sair na frente do outro. Até parece que já conhecia os privilégios do primogênito. Um pôs fora a mão, e a parteira atou um fio roxo, dizendo: este nasceu primeiro. Enganou-se. Ele recolheu a mão, e seu irmão rompeu sobre ele e nasceu primeiro. Este recebeu o nome de Pérez, por ter rompido sobre seu irmão. Depois saiu outro e recebeu o nome de Zerá. Pérez significa separação. Zerá significa crepúsculo. Deus é altamente bondoso e misericordioso. Apesar de todos os erros de Judá, seu filho Pérez está inserido na árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 3. Vê-se claramente na história de Judá e Tamar, envolvendo os 2 filhos de Judá, Er e Onã, um ardiloso plano de Satanás para frustrar os planos de Deus com respeito à vinda do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, através da linhagem de Judá. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Jó capítulo 42, versículo 2. Judá, ao tomar conhecimento da gravidez da sua nora, jamais pensando que ele era o único culpado por aquela gravidez, e que as crianças que estavam no ventre de Tamar eram seus próprios filhos, não hesitou em condená-la à morte. E uma morte cruel. Tamar e seus filhos seriam queimados vivos. Quanta crueldade há no coração do homem quando ele perde a comunhão com Deus. No ventre de Tamar estava Pérez, um precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, que Satanás tentou impedir sua concepção e tentou impedir também o seu nascimento. Mas Deus é soberano e ninguém pode impedir a realização dos seus santos propósitos. Pérez nasceu, e os nomes de Judá, Tamar e Pérez estão na linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 3. Tamar, que foi tão humilhada, até mesmo condenada à morte, não se realizando a sentença por uma sabedoria que Deus lhe deu. Seu nome está na mais nobre e rica genealogia, a genealogia dos reis e do Senhor dos senhores, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém.